Como bebedores ou fabricantes, você nos questiona? Diz a tradição que tivemos a fama como fabricantes de cerveja. E não eram só cervejas artesanais, não, viu? No passado já tivemos cervejarias de grande porte, algumas marcas, inclusive, ficaram famosas nacionalmente, mas isso, como já dissemos, lá nos anos 1900 e Guaraná, ou melhor, 1900 e cerveja com rolha. E olha que já existiu cerveja com rolha. Já, com certeza. Ô Edson, de fato você contou a respeito de uma explosão na caldeira de uma cervejaria por volta de 1927, ou seja, assim, quase 100 anos atrás. Mas faltou contar a história por trás dessa e de outras cervejarias que nós já tivemos por aqui. Afinal, como você diz, já fomos grandes cervejeiros. É mesmo, Rogério. Barbacena já nos deu a fama em produtos que não tem nada a ver com as rosas que nos dão a fama de hoje. Já fomos o maior entreposto de sal do interior mineiro, lá pela metade do século XIX. Já fomos fabricantes de cigarros e demos nome a um tipo de fumo que ficou famosíssimo no Rio de Janeiro, lá no final dos 1800. Passamos pelo leite condensado, os queijos e chegamos na cerveja, olha só. Pois é, até o tira-gosto a gente fazia, né? É verdade. Mas como o nosso tema hoje é cervejinha da galera, vamos ligar a máquina do tempo para descobrir de onde veio essa fama de Barbacena como cidade cervejeira. Isso mesmo. Remexendo aí o passado, dá para saber quando surgiu a primeira marca? Quem começou o famoso, como dizia o nosso falecido Mussum, o suco de cevades, por essas bandas, meu nobre Brandão? Pois é. Bom, é complicado entrar nessa seara do primeiro disso ou do primeiro daquilo. Mas o fato é que Barbacena sempre teve a seu favor alguns fatores que no passado faziam muito a diferença e depois nem tanto. O famoso clima frio, a boa malha ferroviária, né, que nós tínhamos aqui na região, a proximidade com a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e outras cositas ajudavam aí, pelo menos naqueles tempos iniciais. Porque depois acabamos perdendo o bonde e outros centros avançaram aí nessa área das cervejarias e nós ficamos para trás. Mas assim, qual a marca mais antiga que a gente sabe que existiu por aqui? Bom, tem uma tal de cerveja Estrela da Providência, que era fabricada em Barbacena por Custódio José Pereira, cuja fábrica ficava na Rua da Providência e a marca era Cerveja Providência Branca. Eu achei que era perto das igrejas, porque é Providência. O interessante dessa cerveja é que o cara poderia dar para a mulher dele uma desculpa que iria ali na esquina tomar uma Providência ou tomar uma branquinha que não era cachaça. Pois é, boa observação aí, Rogério. Na verdade, o cara podia tomar várias providências no mesmo dia, né? É verdade. Ele aproveitava a liberação da patroa para tomar muitas providências, né? Mas seria essa Estrela da Providência a nossa mais antiga fábrica de cerveja? Pode ser, Rogério, pois antes da República, os nomes das ruas eram mais tradicionais, como por exemplo, Rua do Senhor dos Passos, Rua do Rosário ou Rua da Providência, depois que os republicanos passaram a dar nomes de políticos e personagens cívicos e históricos para as ruas, onde se conclui que a cervejaria Estrela da Providência pelo menos é anterior à República, lá por volta de 1880 ou 70. Interessante, né? A Rua 15 de Novembro era muito antigamente conhecida como a Rua do Rosário. Isso, depois que ela vira 15 de novembro. Mas no Almanaque Municipal de Barbacena de 1898, consta que tínhamos em atividade os seguintes cervejeiros aqui de Barbacena: Antônio José da Silva Ribeiro, a firma Quintão e Irmão e Augusto Schroeder. Um sobrenome bem alemão, né? Um dado aí que vai fazer a diferença na história que vamos contar daqui pra frente, viu? Esses são bem antigos, né? Mas e as fábricas grandes com produção industrial, por exemplo? Pois é, aí é que tá a questão, meu nobre Roger. A
a gente pode considerar esses aí que eu citei como produtores assim semi-artesanais ou fabricantes de um produto que no máximo era consumido localmente ou aqui na região. Coisa muito comum na época, pois ainda não existiam essas mega marcas como as que conhecemos hoje. Mas teve uma marca que atravessou as nossas fronteiras. Essa sim já coloca a Barbacena no mapa nacional das cervejas. Mas isso eu tô falando lá por volta de 1910, 1915. Agora, eu e milhares de ouvintes ficamos todos curiosos. Pois é, era a cerveja Saxônia que montou uma estrutura industrial na atual descida ali do Largo Marechal Deodoro indo para o Pontilhão. Era constituída pela firma Camilo, Grise e Companhia Limitada. Os anúncios de página inteira que saíam nos jornais lá do Rio de Janeiro indicavam que o negócio não era fraco não, viu, Rogério? Os reclames, que eram a publicidade antiga, diziam que a cerveja era produzida por mecanismos aperfeiçoadíssimos. Dá para imaginar. Deveria ser tudo a vapor, que nem uma panela de pressão gigante. É mesmo. Na verdade, o sistema já era elétrico, né? Já tinha a eletricidade da cidade gerada ali em Padre Brito, em Ilhéus. E outra vantagem que a cerveja de Barbacena dizia ter era água puríssima, captada em um daqueles córregos que hoje deságua no Pontilhão. Ou melhor, no córrego da Rua Bahia. Dá pra imaginar? Não, é difícil de imaginar, né? Mas será que essa água era pura mesmo? Na época deveria ser, né, Edson? Não tinha tanta poluição como hoje, verdade, né? Hoje seria impossível fazer qualquer coisa usando a água da Rua Bahia. Pois é, mas a Saxônia durou até os anos 1920 e entrou em decadência até praticamente encerrar suas atividades. Em contrapartida, na vizinha cidade de Juiz de Fora, as cervejarias se multiplicavam, especialmente porque lá sempre teve uma numerosa colônia alemã, né? Você sabe que alemão é chegado na cerveja, né, Rogério? Como, né? Pois é, a primeira cerveja de Minas é lá de Juiz de Fora, a chamada cerveja barbante. Tinha esse nome, Rogério, porque ela realmente vinha com uma rolha, né? E essa rolha era amarrada com barbante para não soltar com a pressão da cerveja. Imagina, isso aí foi por volta de 1860, 61, por aí? Isso, ela é bem antiga, né? Por essa época, mais ou menos, ela é a famosa cerveja barbante. Mas de Juiz de Fora, a principal cervejaria que existia até então era comandada pelo alemão Karl Stibler, mas ele era mais do que um cervejeiro apenas. Ele tinha várias indústrias têxteis, uma grande malharia em Juiz de Fora e a famosa tecelagem Sarmento em São João Nepomuceno. E é claro, a cervejaria Stibler, né? Que detinha sob seu controle diversas marcas, dentre elas a Bavária, que não é exatamente essa marca aí que a gente conhece hoje, mas que já fazia muito sucesso no Rio de Janeiro e em Minas, e naquela época ainda era fabricada lá em Juiz de Fora. Gente, o Edson Brandão está me mostrando aqui algumas propagandas antigas da cerveja Bavária, e tem uma que é muito boa, para não dizer muito engraçada, hilária, né? Não, hilária, Rogério. Na época valia tudo para vender cerveja. Lê aí pra gente então, porque realmente esse anúncio aí, digamos, é pândego. É verdade, gente, o anúncio é mais ou menos o seguinte: Bavária, a cerveja deliciosa, a cerveja dos elegantes, desmancha tristezas, faz abrir o apetite, anima o corpo para o trabalho. Bavária, a rainha das cervejas. Pois é, imagina só, uma cerveja que anima o corpo para o trabalho, hein? Deveria ser muito boa mesmo, né, Rogério? É, porque na maioria das vezes, depois de algumas, dá bode, né? É, ao contrário, né? Mas tudo ia bem aí com o Stibler, né? A sua rainha das cervejas, até que o patriarca Karl Stibler morre e quem assume o comando do clã e dos negócios da família é a sua viúva, a matriarca Filipina Jung Stibler. E é claro, com a ajuda dos filhos e os parentes de uma forma geral. É, muita herança para dividir e muitos herdeiros, né? Pois é, e essa turma, de olho no controle de parte da fortuna da Filipina, começa a ver possibilidades de expansão dos negócios, e um dos mais lucrativos era justamente a cerveja Bavária. Como Juiz de Fora já
estava assim com uma concorrência muito grande, os filhos da Filipina e os agregados lá da família começaram a considerar outros mercados da região, né? Ah, então eu já captei a sua mensagem. Eu já sei aonde vai dar essa história de Bavária e da Filipina. Pois é, se você já captou, então vamos rodar a vinheta por aí, né? Aonde vai dar essa história? Onde hoje é a rua Benjamin Constant, no galpão da falida Saxônia, é que surge a cervejaria Bavária, marca mais valiosa dos Stibler. Mas quem comanda tudo é o genro da dona Filipina, o jovem alemão Wilhelm Bernhard Rittmeyer, que vem de uma colônia alemã em Petrópolis e, com o comando dele, a Bavária se estabelece em Barbacena. O engenheiro de produção da fábrica era outro alemão, Julius Marschan Nathan, e com o galpão da Saxônia ampliado e o maquinário todo importado da Europa, a cervejaria vem com tudo para Barbacena. Produzia, Rogério, cerca de 3 milhões de garrafas de cerveja por ano, hein? Você tá brincando? Era muita cerveja pra época? Nessa época, sem dúvida, né? E não era só cerveja. Eles fabricavam gelo em barras, produziam cerca de 10 toneladas por dia. E se você for pensar com a água que antigamente passava ali pelo córrego da Rua Bahia. Mas isso é ressalva, hein? Há 100 anos atrás. É inacreditável, né? Mas depois da explosão da caldeira na fábrica de Barbacena, a Bavária nunca mais foi a mesma. Pois é, aí nós temos toda essa expansão da fábrica, né? Essa capacidade de produção gigante, mas veio a decadência também, né? A gente pode atribuir essa decadência em parte ao acidente, né? Que foi realmente muito trágico na história da Bavária, mas outros fatores também afetaram a permanência da marca, né? Outras marcas regionais acabaram surgindo e com a expansão depois das multinacionais que dominaram o mercado, o fim dessas marcas regionais era praticamente certo, né, Rogério? Os próprios Stibler foram com o tempo mudando de ramo, né? Eu vi anúncios da década de 40 deles já vendendo refrigeradores, aparelhos de rádio, eram outros tempos, né? O mundo mudou, veio a guerra, tudo se transformou, inclusive o mundo mágico da cerveja. Com certeza, e até nós, né, de produtores, nós viramos só consumidores de cerveja. Pois é, e aí está mais um pedaço esquecido da nossa história, mas que a gente resgata aqui. Você já sabe então, eu sou o Edson Brandão e você ouviu mais um episódio cervejeiro da série Aonde Vai Dar Essa História.